Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todo mundo aqui. É sempre muito bom a gente poder falar do futebol feminino, ainda mais nesse momento aí de novas regras de licenciamento, da obrigatoriedade dos clubes aí da Série A do Campeonato Brasileiro e também dos clubes que participam da Libertadores em terem equipes femininas, com a possibilidade aí de repente, serem excluídos das competições, se isso não for realizado, e não só equipes femininas das equipes principais, mas também nas categorias de base. O desenvolvimento da base que é sempre tão importante no futebol, seja no masculino, seja no feminino. Acho que o momento é muito oportuno, temos a Copa do Mundo aí às portas, né, dessa Copa do Mundo feminina, uma nova fase aí, quem sabe, para o futebol feminino no Brasil também, e é bom a gente debater as possibilidades, porque o futebol, ele é e ele deve ser tratado também como um produto, né, onde há muito investimento, onde há muita transição financeira, que gera muitas oportunidades, e o futebol feminino tem que estar inserido nesse contexto mais do que nunca. Agradecer aqui os nossos participantes também desde já, sei que o debate vai ser muito legal, e é legal contar com a presença de todos vocês. A gente já estou aqui com o app do Conafute aberto, quem tiver perguntas na parte final aí do nosso debate, eu vou trazer as perguntas, já pode fazendo, já tem algumas aqui, então, bem interessantes, que eu já passei até aqui para o pessoal. Obrigado mais uma vez pela participação de todos. Queria começar justamente sobre essa questão do futebol feminino produto, né? Dos investimentos, da forma como o futebol feminino está sendo tratado nesse momento, para que se tenha um interesse realmente em fazer esse investimento. Tem que entrar dinheiro para movimentar os clubes, para a profissionalização ser cada vez mais uma realidade, para pagar salários, né, salários compatíveis com a realidade dessas jogadoras também. A gente sabe que quem recebe esses salários ainda recebe uma diferença gritante com relação ao futebol masculino, é muito pouco ainda, e também para o desenvolvimento do futebol em si, dos clubes, para que eles possam melhorar em estrutura, em tudo que a gente sabe que já acontece no futebol masculino. E no futebol masculino a gente sabe que a realidade é complicada, vários grandes clubes do país passam por dificuldades financeiras. Então eu queria levantar aqui para vocês, para a gente começar esse debate. Como transformar o futebol feminino num produto viável e o que já está sendo feito nesse sentido, já que o futebol masculino é tão mal administrado e, de repente, o olhar para o futebol feminino fica aquele olhar de novidade, como é que eu vou fazer ali? Já tentamos outras vezes, não deu certo. Como fazer isso? Vou começar pelo Romeu. Bom, em primeiro lugar, meu boa tarde a todos, um grande prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto muito confortável para falar sobre o futebol feminino nos aspectos de mercado e de desenvolvimento. Eu, particularmente, iniciei a minha trajetória apoiando o futebol de mulheres em 1983 pela equipe do Guarani. Tinha pouco mais de 15 anos de idade na época e tive essa oportunidade ainda adolescente, porque pouca gente no Brasil acreditava no futebol de mulheres. Era uma situação, inclusive, em que nós tínhamos uma legislação totalmente contrária. Então, nós estamos falando de um mercado muito novo. Até 83, era absolutamente proibido para as mulheres do país poderem jogar futebol de uma maneira organizada e oficial. Mesmo quando foi liberado em 83, depois de uma árdua luta, pelo CND, na época presidido pelo Manuel Tubino, ficou vedada a profissionalização. Então, era permitido, nós tínhamos acesso aos grandes estádios, mas ali a própria legislação proibia que os clubes pudessem dar um auxílio que permitisse que as jogadoras se desenvolvessem e se dedicassem especialmente à modalidade. Esse cenário mudou muito por pressão externa na época. A gente tem que lembrar o nome de um grande brasileiro, às vezes criticado, mas que foi essencial nesse período para que houvesse a liberação para que a gente pudesse tratar o futebol feminino como esporte de alto rendimento, em primeiro lugar, que foi o João Avelange. Ele exigiu que a CBF montasse uma equipe, uma seleção nacional em 88, para que disputasse o primeiro Mundial Experimental na China, numa época que muito pouca gente acreditava no nível das nossas jogadoras, e logo na primeira participação, nós tivemos o Brasil conquistando a sua medalha de bronze, vencendo o campeão mundial, que foi a Noruega, na primeira fase, por 2-1, e colocando duas jogadoras entre as melhores do mundo. A Roseli, aqui de São Paulo, que para mim é o que mais se aproxima do Pelé. Quem viu o Pelé jogar e procurou uma imagem parecida no futebol feminino, se viu a Roseli, ficou muito satisfeito, que era genial. E a outra, uma atacante descoberta lá no interior do Pará, a Cebola. Né? E com isso começou-se uma trajetória. Em 97 a gente teve uma grande experiência de mercado, com a realização do primeiro paulistano, através de uma empresa chamada Sport Promotion, que, através do sucesso que nós obtivemos das Olimpíadas
de Atlanta, Sport Promotion realmente conseguiu revolucionar, juntamente com o apoio da Bandeirantes, do Luciano do Vale, que foi um grande incentivador da modalidade, promover a primeira experiência de uma liga de estrutura profissional no país, onde os salários das jogadoras chegaram a atingir incríveis $12.500 mensais. Fato que não ocorre hoje, no momento atual do futebol feminino brasileiro. Mas em 97 já houve trabalho, já houve essa experiência, mas não havia como sustentar isso. O mercado não reagia. As audiências de TV eram incríveis. A gente conseguiu obter, durante a transmissão dos jogos do Paulistana, a mesma média que a Band tinha no futebol masculino, nos jogos de Palmeiras e São Paulo, nas versões femininas. Era incrível. Só que o mercado não reagia. Hoje, qual a diferença em relação a essas experiências passadas? É que houve uma visão, nossa na CBF, contamos com todo o apoio do nosso diretor de competições, o Manuel Flores, e agora do presidente, Rogério Caboclo, para que os projetos fossem sustentáveis, que não se fizessem tentativas de um ano apenas. Então, o novo calendário que foi criado para o futebol feminino a partir das novas regras de licenciamento é um calendário que vai ser mantido por 3 anos. Então, nós temos atualmente uma Série A do Brasileiro Feminino com 16 equipes, lançamos a Série A2 com 36, então são 52 equipes de todos os estados brasileiros, com uma competição nacional, e no caso da Série A2 com um mínimo de 5 partidas a serem disputadas, né? No caso da 1, já são 15 jogos mínimos garantidos. E nós temos agora a grande novidade também, que é a criação da Liga Sub-18, do primeiro Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, que vai ter 24 associações participando. É fundamental para que haja para que haja principalmente a formação de novos talentos, para que haja mais investimento na base, que sempre foi bastante difícil de investimento, de trabalho no país, né? E, a partir disso, eu acredito que nós tenhamos mais facilidade para a renovação, que o mercado realmente possa se agilizar mais. E os resultados estão vindo muito rapidamente. Há pouco mais de 15 meses atrás, nós tínhamos apenas 30 atletas profissionais no Brasil. Com essa nova formatação, nós já saltamos esse número para 300. É um fator que se multiplicou por 10. E isso está longe do ideal, não é essa a nossa meta, mas mostra uma reação importante de mercado. E outro número que eu posso apresentar para vocês, que é bastante interessante em relação a essa situação de desenvolvimento de mercado, é que nós temos 3.000 atletas não profissionais atuando em todos os estados brasileiros, nas competições que têm relacionamento direto com a CBF, e mais de 25.000 que atuam em competições que não estão relacionadas. E desse universo, nós já temos quase 300 atuando como profissionais do Brasil, um número próximo de 100 no exterior, e temos também atletas não profissionais do exterior, que estão lá por outros benefícios. Então, o mercado em ebulição, um mercado também que, nesse ano, praticamente dobrou o investimento dos clubes em todas as divisões do futebol feminino brasileiro. Diria que, no ano passado, a soma de todos os investimentos do futebol feminino em competições nacionais, por parte dos clubes, não estou falando do custo da competição, superava um pouco os 27 ou 28 milhões de reais. Esse ano nós já chegamos nos 50 milhões. E o ano que vem, dependendo de quem obtém o acesso para a Série A1, creio que podemos chegar quase aos 80 milhões. E também, com mais exposição na mídia em geral, há uma abertura maior de espaço. Nós temos hoje a Série A1 e A2 com TV aberta. Há já um acordo com a TV Bandeirantes. Nós temos na A2 agora todos os jogos com cobertura através da plataforma Maicujo. E também, no caso do Sub-18, nós vamos ter a transmissão em TV aberta, pelo menos das etapas decisivas, e vamos ter todos os jogos do Maicujo. Então, nós temos o apoio aos clubes efetivamente sendo proporcionado pela CBF, porque essas competições todas têm um aporte total em termos de despesas de hospedagem, alimentação, passagens aéreas, passagens terrestres, e também a despesa nos gastos com os jogos. São até 10 mil reais para cada partida disputada em casa e até 5 mil reais para cada partida disputada fora. Então, isso está permitindo que os clubes investam mais nas equipes, melhorem o salário das atletas, que é importante, e que a gente possa efetivamente apoiar a profissionalização. Agora, falta o retorno dos grandes patrocinadores,
que a mulher, que representa mais de 50% do mercado nesse país, tenha o carinho e tenha o cuidado dos grandes empresários para que as atividades femininas também mereçam um aporte e mereçam bons patrocínios. Isso é fundamental para que o nosso esporte cresça, porque quem banca o futebol feminino, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um dos nossos alvos em termos de excelência, é o patrocinador privado, não é verba pública. Sim. Ô, Thaís, hoje qual é a realidade das atletas? Assim, a gente está falando de profissionalização, de melhores salários, de infraestrutura, de investimento nos clubes. Qual é a realidade hoje das atletas, a gente considerando aqui futebol paulista, né? Que é a tua área nesse momento. Qual é a realidade delas? Qual a principal carência nesse momento? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade como atleta, atleta em transição, na verdade, né? Me retirando aí. Agradecer o pessoal da THI 360 por ter me convidado. É um pessoal que vem investindo bastante também no futebol feminino, que tem apostado na ideia do futebol feminino. Eu queria também parabenizar eles, porque foi a primeira instituição a oferecer bolsa 100% para as atletas que tiveram passagem pela seleção brasileira. Então, é algo que para a gente também é muito importante, a formação. Boa parte das meninas não tem condições e nem tem a possibilidade de realmente estudar. Bom, eu hoje venho representando uma nova instituição, né? O Sindicato Municipal de São Paulo, que foi formado, sua diretoria toda formada por atletas, ex-atletas, pessoas que viveram essa realidade e que resolveram tomar medidas, parar de falar, né, e reclamar, que é o que a gente vê muito, e no futebol feminino também. As atletas têm muitas queixas, mas não tomam nenhuma medida, nenhuma providência para mudar isso. Então, eu joguei muitos anos fora, joguei na Espanha durante 6 temporadas, e de lá eu pude ver a real mudança no futebol feminino. E quando eu voltei para o Brasil, eu achei que eu ia encontrar uma realidade semelhante, né? E me deparei com uma realidade triste. A gente regrediu, né? Porque eu iniciei justamente em 97, assistindo as meninas pela televisão, vendo tudo que acontecia. Tinha minhas ídolas ali, tinha a Cici na época, que hoje nem se ouve falar, foi um grande ícone da época. Com certeza, hoje ela seria uma referência como a Marta é. Para mim, ela é. Então, e é muito triste que essas histórias tenham se perdido e que a gente tenha tivéssemos campeonatos que não estavam tão estruturados como a gente tinha na época. Então, para mim foi um choque, porque a gente vinha num movimento contrário ao resto do mundo. Quando eu cheguei na Espanha, a Espanha é um país tradicionalmente machista, de uma cultura realmente machista, mas que se abriu aí a essa nova realidade do mundo, né? Essa nova verdade, que as mulheres existem, as mulheres consomem, elas gostam das mesmas coisas que os homens e querem ser tratadas da mesma maneira. Então, quando eu vi aquela mudança, eles organizaram, partiu também da Federação Espanhola. A Federação Espanhola passou a obrigar os clubes que participassem da sua liga a profissionalizar, ou eles não poderiam mais participar da liga. Isso foi uma transformação gigantesca. A empresa que patrocinava a liga masculina, né, a Iberdrola, comprou essa briga e começou a organizar também, a auxiliar essa nova organização do futebol feminino por lá. E, enfim, em menos de 2 anos, os resultados estão aí. A gente tem estádios totalmente lotados, recordes sendo quebrados, públicos maiores do que os públicos do campeonato masculino até. Então, não dá mais para falar que futebol feminino não vende, que futebol feminino não tem público e que não tem qualidade. E aí, voltando para cá, eu encontrei essa realidade de, enfim, da gente ainda ter... Não é a realidade atual, tá? As coisas já estão melhorando. Mas a gente não sabia do calendário, não sabia quando seriam as competições,
Um mês antes da competição iniciar, muitas vezes a gente não sabia ainda a data que iniciaria, então você pensa que como uma equipe vai se estruturar para jogar uma competição que às vezes ela não sabe o tempo que vai durar, não tem ideia de quando vai começar e com que atletas ela vai poder contar, porque como você se organiza dessa forma, né? As coisas foram mudando, hoje a gente tem uma organização bacana, infelizmente uma das competições que eram super importantes a nível nacional para as equipes, principalmente as equipes do eixo norte, nordeste, que era a Copa do Brasil, foi extinta. Para quem é de São Paulo, para nós que somos de São Paulo, a gente tem o Campeonato Paulista, que é maravilhoso, a Federação Paulista vem apostando forte, vem se organizando muito. Então, para a gente, na verdade, não influencia tanto, porque a gente tem jogos, tem um calendário bacana e você pode... até uma maneira de respirar um pouco mais, mas para as equipes de cima, existiam equipes que dependiam exclusivamente dessa competição para manter o futebol feminino. Era a única razão, assim. Então, assim, só para dar um panorama geral, tá? Então, e na realidade, é até legal isso que você está falando, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, de todas as equipes que praticam futebol feminino no país, né, 77, dados do ano passado, em 2018, 77% delas realizaram no máximo 9 jogos no ano. Quer dizer, no masculino a gente fala do excesso de jogos, calendário e tal, difícil. No feminino é o contrário. Há uma necessidade muito grande de que as equipes joguem mais, que tenham mais competições, para que se desenvolvam as atletas também, para que o futebol feminino como todo se desenvolva. Estou falando fisicamente, tecnicamente também, para que o jogo fique cada vez mais atrativo também, né? Não, a qualidade do produto, né? E aí a gente tem equipes que dependiam e infelizmente acabou. Hoje eles estenderam o brasileiro, então isso acaba voltando a abraçar essas equipes, né? Essas equipes voltam a ter oportunidade, mas ainda é um calendário pequeno para as equipes. Elas podem jogar até 5 jogos, dependendo se não se classificarem, mas fica difícil você desenvolver o futebol feminino nessas regiões. Agora eu vou falar um pouco assim também da minha carreira, né? Eu tenho mais de 20 anos como atleta. A primeira vez que eu fui profissional na minha vida foi em 98, foi pelo São Paulo Futebol Clube. Foi a primeira equipe a realmente investir e tratar como profissional a modalidade. Então, a gente tinha todos os direitos garantidos e como quase sempre, as equipes acabavam do dia para a noite. Enfim, eu tenho mais de 20 anos e não contribuí nem 1/3 da minha carreira. E a maior parte do tempo que eu contribuí, eu paguei como autônoma. Então, hoje, eu ainda sou atleta do Santos. O Santos é pioneiro, digamos, nessa nova fase do futebol feminino, na questão da profissionalização. Hoje, essa é uma luta pessoal minha, e o sindicato CIAFINSP, a gente vem comprando essa briga para que essa nova geração não passe por tudo que nós passamos. Se hoje eu precisasse ser reconhecida como uma cidadã trabalhadora, eu estaria totalmente desamparada. Eu estudei o futebol, eu tenho muito orgulho de falar que o futebol me deu essa condição, ajudou com que eu pudesse fazer uma faculdade, enfim. Eu viajei o mundo inteiro com a seleção brasileira, representei a seleção durante um pouco mais de 10 anos, tive oportunidade de conhecer diversos idiomas, isso tudo com o futebol. Então, o futebol ele vai muito além do que do que é só o dinheiro. O futebol não é só dinheiro, gente. A gente lida com cidadãos e futebol também tem... Eu costumo dizer que o futebol é um patrimônio brasileiro. E se a gente não cuidar desse patrimônio, ele vai morrer. E esse patrimônio tem que ser cuidado desde da base, das outras categorias dentro... Porque o futebol feminino é só uma categoria a mais dentro do que é a modalidade. Então, a gente tem que cuidar de todas as categorias dentro dessa modalidade para que o produto se enriqueça e que seja cada vez mais vendável, né? Enfim, a gente não consegue vender esse produto ainda com qualidade porque a gente não se preocupa realmente em expor da melhor forma, em trabalhar essa questão do marketing e de lidar como realmente um produto. É isso. Então... eu acho que a gente tem muito ainda que avançar. Eu sei que a nova equipe aí da CBF vem trabalhando para melhorar essas condições. Eu espero, sinceramente, que
que a gente possa comprar essa briga aí da profissionalização juntos, porque é muito importante para todas essas mulheres que sonham e que têm se dedicado a isso. Porque, realmente, você viver com uma média salarial de R$2.000 por mês, quando você para de jogar, não tem muito que você possa fazer na tua vida. Você não conseguiu guardar um dinheiro para você poder fazer tua vida dali para frente. Muitas vezes é importante também que a gente possa ter o apoio de instituições para poder fazer realmente por cursos, poder trabalhar na formação do atleta, trabalhar essa transição, que é super importante, e ajudar o atleta durante a carreira para ele realmente poder seguir trabalhando no que ele fez a vida inteira, que é o futebol. Hoje a gente tem cursos muito caros que não são acessíveis, entendeu? Então, fica bem difícil que você, como atleta, possa se desenvolver como ser humano, como cidadão dentro do nosso país. Além da obrigatoriedade, agora, de ter realmente a modalidade, né, o futebol feminino, os clubes têm que ter, eu expliquei, podem ser punidos por isso. Depois a gente vai falar um pouco disso. Num primeiro momento é uma questão mais de conversa, né, de trocar uma ideia, não uma punição num primeiro momento, mas de um ajuste, né, embora essa punição possa acontecer. Mas como é que você chega, que eu vi a Renata, depois a Júlia também, como é que você chega para um dirigente de um clube e fala, ó, ok, você tem que fazer lá o futebol feminino. Tudo bem, a maioria é o que fez. Terceirizou, foi ao encontro de clubes que já tinham futebol feminino, mas, enfim, que praticavam de forma amadora e tudo, não participavam de grandes competições, mas tinha ali, fez uma parceria, e fica aquela coisa meio do favor, né? Ó, você vai me fazer um favor aqui, em contrapartida, a coisa é bem simples assim mesmo, infelizmente ainda. Você precisa de bolas aí para treinar, uniforme. Parece uma coisa até meio futebol de várzea. É verdade, mas a obrigatoriedade pode ser um primeiro passo mesmo. E aí, ok, veste a nossa camisa e vai jogar porque a gente precisa cumprir essa obrigatoriedade. Tá, a gente espera que isso evolua. Mas como chegar para o dirigente e falar, além disso que você fez, você tem que investir. Aí o dirigente vai olhar e falar assim, espera um pouquinho, mas eu já tenho meu time masculino aqui, eu investi 10 milhões em tal jogador, eu investi 5 milhões em tal jogador, os caras ainda não deram retorno, eu preciso classificar o time para a Libertadores, eu tenho que brigar por título, eu estou quebrado, a situação está complicada. Aí me aparece isso aqui, vou ter que investir dinheiro aqui, eu vou ter que tirar do masculino, colocar no feminino. Como é que você convence esse dirigente? Você falou da Espanha, é um país machista, Brasil também, né? Eu acho que o exemplo vale porque é a mesma realidade. Como é que você convence o dirigente? Como fazer para que o cara entenda que isso é fundamental e que, a longo prazo, pensando com planejamento, pensando com visão de mercado, isso a longo prazo vai dar um retorno para ele e vai ser importante? Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer novamente o convite de estar aqui, né? Tive a oportunidade de estar no primeiro Conafute, assisti o segundo, daí hoje estou aqui de novo. O futebol feminino, a gente já falou aqui, é um produto. E eu acho que a hora que você trata o futebol feminino como um produto, mas de forma séria, com gestão, todo produto ele pode ser desenvolvido, né, com vantagens, com gosto. Mas o futebol feminino não vende, como foi dito aqui. Quem disse que não? Nós estamos aí com canais de TV aberto que vai passar a Copa do Mundo Feminina, vai passar Brasileiro Feminino e vai passar o Paulista Feminino. E são 3 emissoras distintas. Você tem visibilidade, você tem quem assista. Se nós falarmos em público, a Vila Belmiro, o ano passado e o ano retrasado, o recorde de público da Vila Belmiro foi no futebol feminino, não foi no masculino, certo, Thaís? Aliás, de goleada. De goleada. E ano passado e ano retrasado, 2 anos seguidos, que a Vila Belmiro enche com o futebol feminino. Com gente ficando para fora, exatamente. Eu tive o prazer, de 2009, no torneio internacional de São Paulo, Brasil e México, a final do torneio no Pacaembu, ver um Pacaembu lotado para assistir futebol feminino, para assistir Marta, Cristiane. Se a gente pegar os dados das Olimpíadas agora no Brasil, a gente vai ver que os estádios lotaram com o futebol feminino
E o público era muito maior do que até então tinha no Campeonato Brasileiro masculino. Tive o prazer de fazer esse ano alguns jogos, né, do Brasileiro, antes de me aposentar. E você vai em jogos que o público comparece, sim. Ah, mas o futebol feminino é chato. O futebol feminino evoluiu muito. Se você não acompanha o futebol feminino, passe a acompanhar. Vá assistir um Santos e Corinthians, que teve agora no Pacaembu. Na próxima semana tem Palmeiras e São Paulo. Nós temos equipes grandes com uma rivalidade absurda, como acontece no masculino. Ninguém quer perder para ninguém. Você tem as meninas que, vamos dizer assim, hoje você tem uma agência só para atletas. Então, além de tudo, o que a gente precisa? Da visibilidade? A TV está aí. A TV está aí, está mostrando. O que acontece além disso? A Thaís está falando da realidade dela, de 20 anos de carreira, onde não teve carteira assinada, praticamente. Só que a FIFA está querendo e trabalhando em cima para mudar essa realidade do futebol feminino. E uma das coisas que a FIFA criou, desde o ano passado, se eu não estou enganada, é o BID, das atletas, das jogadoras. Só tinha dos homens, só tinha do futebol masculino. Hoje, uma atleta pode ser registrada na FIFA. E aí, se o meu time tem um contrato com essa atleta, você quer tirar ela do meu clube? Você vai pagar para isso. Tem rescisão de contrato, então. Mas quantos clubes estão se apegando a isso para começar, vamos dizer, o intuito é ganhar dinheiro? Não dá para ganhar dinheiro? Quantas atletas, o Romeu mesmo já disse, que estão jogando fora do país? Nós temos muitas atletas hoje. Amanhã tem a final da Champions League feminina. Lyon e Barcelona, que, inclusive, vai passar na ESPNW, ao vivo, às 12h45. Nós temos jogadoras brasileiras lá. Assistam. E aí, se você quer a alma do negócio, assina a carteira. Assina a carteira. Você vai conseguir ter a transação hoje que você tem com o masculino. Ah, não vende? Vende. Vende, sim. Internamente e para os times externos. Então, assim, é um novo olhar. A partir do momento que você tem um produto, e as pessoas que são do marketing sabem melhor do que eu, se você tiver pessoas que querem e saibam trabalhar esse produto, você vende. E vende bem. E se a gente tem público comprando, se a gente tem público assistindo, de repente pode não ser o mesmo público do masculino, mas tem público. Então, é uma questão de um olhar diferente, de um olhar novo. O futebol, assim, em termos de campo, de dentro de campo, a gente vê uma evolução das atletas gigante. Os treinadores hoje precisam ter a licença da CBF. Então, são treinadores que estão procurando estudar para conhecer. E essa diferenciação pode ser vista agora nos jogos. O que a gente precisa? De quem realmente abraça essa causa. Não adianta você vir com um regulamento e você, como você mesmo disse, Will, então eu sou obrigado a fazer isso, eu vou terceirizar. E assim, há clubes que fizeram isso. Há clubes aqui que, já que eu sou obrigado, deixa eu pegar o time que já tem ali e, realmente, eu dou o nome, eu dou a camisa, eu dou algumas bolas e consta lá na CBF e consta na Conmebol que o nome está lá. Eu tenho uma equipe feminina. Mas jogou a equipe feminina para o interior. Quem acompanha essa equipe feminina? Realmente trouxe, abraçou o futebol feminino? E depois reclama que não dá certo. Pois Aí joga tudo por terra abaixo. Exatamente. E fica para trás. Porque tem uma outra equipe aqui que também tinha que começar do zero e investiu. E trouxe jogadores e formou uma equipe séria. Então, assim, é a diferença do olhar e você pensar não só a curto prazo. Você tem que olhar que o futebol feminino está em desenvolvimento. A gente sabe que o futebol feminino foi proibido no Brasil. Então, ele está muito aquém do masculino. Muito aquém. Ele está começando a se desenvolver agora. Então, são
planejamentos a curto, médio e longo prazo apostando, porque eu vejo um mercado sensacional. Nós temos, a Júlia pode falar melhor do que eu, que nós temos mulheres querendo jogar futebol, meninas querendo jogar futebol o tempo todo, em todo lugar. As meninas pedem isso. Você chega para as meninas, aonde eu faço peneira? Aí você fala assim, pois é, quantos anos você tem? 12, 13. Tem o Centro Olímpico. Hoje tem o projeto do Santos, perto do CPUSP. Mas quantos? Isso aqui, 2. E você tem meninas que querem jogar futebol, e desde cedo. E elas procuram lugar e não tem onde. Precisa de uma alternativa. Mas que o futebol tem espaço, que é um produto que tem tudo para crescer, se abraçarem, eu não tenho dúvida. Só que os times, os patrocinadores, os gestores precisam de um olhar diferente. E só completando aquilo que você já até tinha dito antes, que a gente conversou também, eu falo que o futebol masculino ele tem já, vamos dizer assim, um mundo já montado, um sistema que os novos estudantes muitas vezes não concordam, né? Os gestores novos falam, nossa, mas eu gostaria de mudar isso, mudar aquilo. O futebol feminino está começando. Por que não implementar isso que você acredita no futebol feminino? Investir no futebol feminino? Não, só um comentário assim. Na verdade, todo esse licenciamento partiu da FIFA. E a FIFA é a entidade que cuida do futebol. Não é uma entidade de caridade, gente. Ela fez todo um estudo, um levantamento, e o futebol feminino, dentro da organização, foi a categoria que mais cresceu. Entendeu? Praticamente duplicou o número de praticantes no mundo inteiro. E isso só vem crescendo a cada ano. Então, me desculpe a palavra, mas é burrice você não investir o teu dinheiro num público. Você tem um público consumidor, você tem dados mostrando que esse número está crescendo. Então, quem não quer investir, quem não fizer isso agora, vai ficar para trás e vai ter que correr muito, muito para conseguir que sua equipe se equipare ou que conseguir o que as pioneiras estão conseguindo. E, com certeza, agora, com a adesão das equipes de camisa, essa pressão vai vir da própria torcida. Se você for jogar junto contra a equipe adversária e você perder de 3, 4, 5, não vai ter como, gente. A própria torcida vai exigir que seja feito da maneira correta. Eu queria só pedir licença para entrar um pouquinho nessa questão do licenciamento, porque não é um pouco... Posso só passar um pouquinho para a Júlia, antes, que ela ainda não falou, lógico. E a gente vai entrar nisso. Eu quero falar também de seleção também. Alguns dados que a gente precisa de contestar. Ótimo, sim. Vamos lá. Júlia, foi citado, você tem experiência, né? Também aí como praticante. Sim. Atleta. Amadora, né? não chego nem perto do nível da Thaís. Bom, também, obviamente, agradecer aí pelo convite, Rodrigo. Um prazer estar aqui hoje. Como a Renata falou, de fato, a gente está num momento que tem muita menina e muita mulher querendo jogar futebol. Então, a gente já não está mais discutindo se é interessante, se é possível fazer futebol feminino. A gente já está no como, né? Então, e eu posso falar por experiência própria no Pelado Real. Essa sua pergunta para o dirigente, talvez tenha sido muito parecido, num óbvio, em outro âmbito, a pergunta que eu fiz para os meus pais quando eu decidi que eu ia trabalhar com futebol feminino, né? Então, quando eu falei, não, estou pedindo demissão do meu emprego para abrir uma escola de futebol para meninas, eu era a louca, né? Que estava fazendo era um custo, vamos assim dizer, na minha vida. E, realmente, por 2 anos, foi um investimento. Não recebia salário, estava fazendo aquilo porque eu acreditava. E hoje, depois de 8 anos que o Pelado Real existe, a gente é o único clube de futebol feminino amador, ou uma escolinha de futebol feminino, a gente tem as duas frentes, que é patrocinado pela Nike. Então, não é porque a gente começou num momento onde ninguém estava fazendo, mas a gente acreditou que existia uma oportunidade. E é o que a Thaís falou, quem não fizer vai ficar para trás. Agora, quem várias escolinhas... Barcelona, PSG, querendo criar suas turmas femininas, e estão batendo na nossa porta. Peraí, você está fazendo, como é que você faz? A gente também quer fazer uma turma. Porque estão vendo que isso tem retorno. Então, eu acho que é uma questão de você ter o olhar de que não é um custo, de que é uma oportunidade.
E uma outra coisa que faz uma enorme diferença é você ter mulheres à frente disso. Seja dentro de quem está organizando, no clube, na Federação Paulista, a gente tem a Pelé, agora a Thaís no sindicato, a própria Bia na CBF, mas também nas empresas. Então, quando a gente senta para conversar numa reunião com Nike, com Vivo, que também já apoiou o projeto nosso, quando você tem uma mulher do outro lado da mesa, é outra conversa. É outra conversa. É outra conversa. Homem ainda tem muita resistência. Ainda tem muita resistência e acho que tem uma dificuldade de enxergar essa oportunidade, porque não é algo que faz parte do cotidiano, de entender que aquilo é um mercado e de realmente falar, isso fez muita diferença na minha vida. Então, uma menina que jogou futebol ou que tem qualquer vínculo com o futebol como menina, como mulher, sabe que na hora que você for passar isso para uma outra menina como consumidora, qual é o impacto que aquilo tem naquela pessoa. Então, a gente foi impactada como meninas que vão no estádio, que compram camisa de futebol. Eu tenho coleção que os meus irmãos não têm. Eu consumo muito mais futebol que os meus 2 irmãos homens. Estou te mandando uma camisa esses dias também, né? Já acertamos ali. Acertado, amei. Então, acho que a gente tem essa visão que talvez quem está do outro lado da mesa, se for um homem, não tem. Então, é uma questão também de longo prazo, porque a gente precisa de uma mudança cultural que envolve toda a nossa sociedade, não só em termos de diminuir o machismo e de acabar com isso, mas de você ter mais mulheres em posições de liderança, seja em qual segmento for, para que isso também ajude a gente a ter apoio no futebol feminino. Claro. Só antes do Romeu falar, só um adendo. Inclusive, a Nike, pela primeira vez, né, fez o uniforme feminino para a seleção feminina na Copa do Mundo. Ontem eu estive no Shopping Bourbon e a vitrine da Nike era toda com uniforme feminino e diferenciado do masculino. E eu achei assim sensacional, de encher os olhos. Então, a marca também do outro lado, quem está investindo tem que ter esse olhar diferente e sabendo que tem um público ali que consome e de uma forma distinta muitas vezes do masculino, mas que existe esse mercado, esse público consumidor. Sim, aliás, vários clubes já estão fazendo isso há algum tempo, né? Lançando suas camisas na versão feminina. Santos, Atlético Mineiro, o Grêmio Internacional. O Grêmio, inclusive, recentemente lançou um novo uniforme e não mostrou como era a versão feminina. Teve uma grita. Não, camisa linda, mas e para as mulheres, e para as mulheres, para as mulheres? E o Grêmio já se posicionou, claro, vai ter a versão feminina também, evidente. E o São Paulo lançou a camisa também, da Cristiane, né? Também, foi o primeiro clube a lançar a camisa com o nome da jogadora. Sim. Vou ficar à vontade para corrigir o que você precisar corrigir. Eu quero falar de seleção também. Vamos lá. Vamos lá. Em relação, primeiro, às normas de licenciamento, em primeiro lugar, a diretriz da FIFA em relação à inclusão da mulher em todos os postos possíveis do futebol, não só como atleta, também nas comissões técnicas, não só da categoria feminina, mas também da categoria masculina, nos postos administrativos, é importantíssima. Mas as nossas normas de licenciamento aqui foram fruto principalmente de uma decisão da Conmebol, e que traz resultados já imediatos em todo o nosso continente. Outra coisa, não é tão simples assim, o licenciamento não é uma recomendação que vocês tenham futebol feminino, está aqui as camisas e a bola e está tudo bem, não. Está sendo extremamente cobrado em relação ao nosso departamento de licenciamentos, está o Enio e também o Reinaldo Busoni, do setor de registros da CBF, né, que nos deram a liberdade de visitar esses clubes para sabermos exatamente o que está acontecendo. Então, isso. Há uma fiscalização e uma orientação no primeiro momento, mas que de maneira alguma permitiu simplesmente troca de camisas. A maioria dos clubes, inclusive, veio com um projeto próprio. Quem pôde conhecer a estrutura que o Palmeiras montou em Vinhedo, por exemplo, para mim hoje é um símbolo do que nós queremos para o futebol feminino do Brasil. Eu fui conhecer, o Palmeiras montou uma casa, uma sede geral para as meninas, onde está toda a parte do departamento médico, administrativo, fisioterapia. Colocou todas as jogadoras, moram em apartamentos locados pelo clube. Todas as refeições são feitas com apoio de nutricionista, em um restaurante ao lado da da sede administrativa. Pegaram o estádio municipal de Vinhedo exclusivamente para as competições do clube. Todos os treinamentos são realizados lá e com uma comissão técnica completa e formada, em sua maioria, por mulheres. Está lá a Renata na gestão, a Ana Lúcia, para mim, uma das principais treinadoras, uma das mulheres de melhor formação como treinadora do futebol feminino, está lá no Palmeiras. Temos uma preparadora física, tem a nutricionista, muito bem estabelecido. Como o São Paulo veio com um projeto forte, o Cruzeiro contratou toda a equipe que era do América,
e profissionalizou uma estrutura que já era profissional no América Mineiro, e o mercado paga os salários dessas paga os salários. E o mercado vai se autorregulamentando, porque, por exemplo, o Atlético Mineiro, que optou por um processo social, quando perdeu o primeiro jogo no Brasileirão Feminino de 6-1, a imprensa mineira e a torcida adversária já começaram a tirar sarro, eram charges nos jornais, e o Atlético foi para o mercado. Por isso a média de salários está aumentando. Porque outra coisa, não foi uma situação simplesmente os senhores clubes gastem mais com o futebol feminino. A Comebol, ela praticamente dobrou todas as cotas da Copa Sul-Americana e da Libertadores Feminina. Desculpa, da Comebol Sul-Americana masculina e da Libertadores masculina. Então, a obrigação do futebol feminino veio de um aumento de cota do futebol masculino, cuja uma parte tem que ser investida no futebol feminino. E um exemplo de como isso já mudou o mapa sul-americano do futebol feminino é que a Libertadores feminina do ano passado, promovida em Manaus, acabou não tendo uma equipe campeã brasileira. O campeão foi o Huila, da Colômbia. Venceu o Santos na final, na cobrança de pênaltis, e com muitas jogadoras ali daquela equipe sendo contratadas agora por equipes brasileiras, e eles buscando outras jogadoras do continente. Então, é um mercado em ebulição em toda a América do Sul. O Chile, por exemplo, que também tem a sua Liga Nacional agora, fruto desse investimento, venceu a Austrália há poucas semanas atrás, com a sua seleção nacional. Então, uma nova realidade e que encontrou amplo eco aqui na CBF. E só em relação à Copa do Brasil, uma situação importante. A Copa do Brasil era disputada por 32 equipes no passado, e nós vivemos num país continental. Temos o Brasil praticamente a mesma dimensão da Europa. Os custos de logística em qualquer competição nossa da CBF são enormes. E o que nós vimos é que a Copa do Brasil, daquele formato, ela garantia para 16 equipes, geralmente, apenas um jogo. Porque, geralmente, quando elas se enfrentavam às equipes melhores estruturadas, um primeiro jogo, o placar já era de 3-0 e eram eliminadas, não acima dos 3-0. Então, nós trouxemos esse investimento para ampliar a Série A2. Hoje, a Copa do Brasil ela é toda contida na Série A2, com representantes dos 27 estados do país, e, ao invés de realizar um jogo, realizam pelo menos 5. E quem tem uma condição de mercado maior, aí vai para a Série A1, onde eles têm, pelo menos, no mínimo, esses 15 jogos para realizar em termos nacionais. E aí tem as diferenças regionais, Thaís. Porque São Paulo tem um campeonato muito bem estruturado pela Federação Paulista, que te dá um mínimo aí de, pelo menos, 12 jogos. Se eu não me engano agora, são 14 equipes esse ano? Acho que são 14, né? Acho que sim. Daí você tem um mínimo de 12 jogos em turno e retorno. Outros estados menores, que não conseguem realmente o mesmo número de equipes, os campeonatos serão menores, mas aí é uma questão do mercado de cada estado. O que nós fizemos de diferente em relação ao passado é que, em 2018, as 27 federações organizaram seus campeonatos estaduais, algumas com 4 equipes. Outras, como no caso de São Paulo, chegaram a 14. E outras ainda, como aconteceu em São Paulo com o Sub-17, mas também Rio Grande do Sul, Ceará, já com competições de base. Então, há um crescimento exponencial. Deixa eu aí só fazer 2 perguntas em cima disso. Por exemplo, o Palmeiras montou uma estrutura sensacional, em Vinhedo. Ele faria isso com a base masculina? Ele não abraçaria essa equipe aqui? Traria os seus jogos para cá, aonde é a sua sede? Ele faria o mesmo com a base masculina que fez com o feminino? Sim. E aí a outra pergunta, assim, por exemplo, nós temos essa questão do calendário, onde tem as equipes que jogam, às vezes, no máximo 5 jogos num ano. Você fazer um investimento para você jogar no máximo 5 jogos, realmente fica difícil. E em São Paulo, esse ano, se a gente considerar, nós tivemos até choques, e ainda estamos tendo, de calendário. Aquela coisa que a gente fala tanto do futebol masculino, a gente está tendo choque de calendário do Campeonato Paulista com o Brasileiro. Qual vai começar? Quando? Onde? Quem joga? Agora a gente joga pelo Brasileiro ou a gente joga pelo Paulista? E aí, às vezes, coincide o campeonato em si, joga tudo junto, joga quarta, joga sábado, joga domingo, joga terça, e aí fica 6 meses sem jogar nada. Então, primeira questão, você perguntou do Palmeiras, né? Eu posso te dizer que o Palmeiras tem um centro de treinamento em Guarulhos, ao lado de São Paulo, para a base, da mesma maneira que o São Paulo tem o centro de treinamento de Cotia,
Ambos aqui na Grande São Paulo. Mas é Grande São Paulo, né? Da Grande São Paulo. De Vinhedo a São Paulo, nós temos aproximadamente entre 60 e 70 quilômetros, que são bastante próximos. E nós fizemos essa experiência no São Paulo no passado, que a nossa sede era em Indaiatuba, né? Na época que o SAAD administrou o projeto do São Paulo, e com públicos excelentes, em partidas que eram promovidas aqui. Eu acho que a opção do Palmeiras em colocar no interior é válida em termos da estruturação que ele, nesse momento, colocou para o futebol feminino. E uma opção também da comissão técnica que eles contrataram, que tinha um domínio melhor ali no interior e que realmente acaba tendo uma disponibilidade maior de recursos totalmente focadas no futebol feminino. Aí eu acho que vale a estratégia do clube. Nada impede que ele traga essa estrutura no futuro para São Paulo. Inclusive, já falaram em realizar algumas partidas na Arena, nas fases decisivas, da mesma maneira que o São Paulo diz que poderá vir a utilizar o Morumbi. Como no passado, lá nos anos 90, a gente utilizou em vários jogos. O SAD até teste, até avaliação eu fiz no Morumbi. Isso. A gente fez, a peneira foi realizada no Morumbi. O SAD Sport Clube, que foi um dos maiores clubes da história do país, foi um projeto nosso dos anos 80 e 90, chegou a jogar para públicos maiores, superiores a 100 mil pessoas, no próprio estádio do Morumbi. Então, o Morumbi já foi a casa do futebol feminino, da mesma maneira que o Pacaembu agora voltou a ser com esses jogos do Corinthians, do Santos. Eu acho muito importante. Mas aí eu realmente coloco como uma questão estratégica do clube e acho muito positivo que estejam principalmente profissionalizando as estruturas. A questão que a Thaís aponta bem da profissionalização, eu gostaria muito que todas as equipes pudessem ser absolutamente profissionais nesse momento. Só que, a exemplo do que ocorre em outras modalidades de ponta do esporte de alto rendimento feminino, como o handebol feminino, que já é campeão mundial, o nosso basquetebol, o vôlei, muitas das equipes que dão boas condições, inclusive, de sobrevivência para as atletas, vivem de leis de incentivo, cujo regulamento proíbe terminantemente o pagamento na forma de salários. Se eu obrigasse hoje, grande parte das equipes do país seriam extintas. Então, nós estamos exatamente, como foi colocado muito bem por você, Thaís, Renata, havia uma queixa dos clubes que eles estavam perdendo atletas de uma maneira muito fácil para o exterior. Vai falar, o que nós podemos fazer? A resposta é simples, já podem. A FIFA hoje dá as mesmas condições, respeita os mesmos termos de contrato, inclusive de clube formador, para quem profissionaliza o futebol feminino. Então, paguem suas atletas, profissionalizem, façam contratos vantajosos para a atleta, para que ela se sinta confortável de colocar uma cláusula de penalidade, que o clube amanhã possa ser bem remunerado no caso de uma transferência. Então, o Brasil hoje convive com dois sistemas. Um profissional de quem já pensa no futuro e quer lutar por títulos, e outros que são também importantes para a sobrevivência da modalidade, mas que, por serem equipes de abnegados, equipes antigas da estrutura do futebol feminino, não conseguem sobreviver sem a lei de incentivo, e esses acabam vulneráveis às transferências de atletas. Só um comentário. A primeira medida que a gente tomou, assim, estando à frente, eu fui convidada também pela FENAPAF, que é a Federação Nacional dos Sindicatos, né, para representar o departamento, a direção feminina, e aí a primeira medida que a gente tomou foi ir até Brasília, tentar alguma medida para profissionalização. E aí a gente foi recebida lá pelo deputado Fábio Faria, e já está em tramitação uma ementa, né, para tentar transformar, dentro da Lei Pelé, transformar essas condições de poder utilizar o dinheiro para pagar salário de atleta de futebol profissional feminino. E, dessa forma, ser um incentivo para que as equipes se profissionalizem. Mas isso é o ideal, né? É um sonho, enfim, mas a gente vem lutando para isso. Então, eu aproveito aqui para pedir o apoio aí para essa PL, porque realmente vai transformar a vida de muitas e muitas meninas, muitas mulheres, e muitos clubes que realmente dependem. Foi um cuidado que a gente teve de realmente pensar qual seria a melhor forma, não chegar simplesmente tentando obrigar, porque realmente tem muitas equipes que não teriam condições, mas de que forma poder fazer isso para que as equipes se profissionalizem, e a ideia foi justamente essa, poder, através da lei de incentivo, que hoje basicamente mantém boa parte das equipes, poder utilizar para pagar o salário das atletas. Queria falar com vocês sobre a seleção brasileira, mas não tecnicamente, vem de 9 derrotas, etc. Não é bem isso. Não é bem isso. A coisa tem que ir mais além, né?
Porque a seleção brasileira feminina sempre foi meio que um termômetro da modalidade, e eu acho que isso é bem equivocado. Então, a seleção brasileira está bem, medalha de prata olímpica e tudo, a modalidade está bem, legal. Então vamos olhar para o futebol feminino, vamos tentar investir. A coisa é feita de maneira desordenada, por isso sempre dava errado também, né? Um dos aspectos é esse. A seleção feminina está mal. Ih, tá vendo? A modalidade, o futebol feminino, tá vendo? Elas vão lá, são eliminadas nas oitavas, na Copa do Mundo. Esse momento agora, 9 derrotas seguidas, ih, tá vendo? Aí não dá certo e tudo. Chegou a hora da gente separar a seleção da modalidade, a gente enxergar a modalidade sem ter que ficar toda hora olhando a seleção, porque uma coisa não é necessariamente reflexo da outra? Vamos lá, Júlia. Por favor, né? Acho que passou da hora da gente fazer isso. E aí posso até falar do meu outro chapéu aí de imprensa, que tenta trazer esse assunto à tona para o mercado, trazer o futebol feminino, dar mais visibilidade. Que a gente da imprensa, às vezes, faz um pouco isso, né? De ficar... Vocês da imprensa. Nós. De fazer essa comparação e de depositar toda a esperança do futuro do futebol feminino na seleção brasileira, o que é um absurdo, né? Eu acho que a gente está num momento, 2019, e eu estava conversando aqui antes do almoço com algumas pessoas sobre isso, está sendo muito bom, mas muito exaustivo também, porque está sendo um ano que o futebol feminino está crescendo muito, que todo mundo está olhando para o futebol feminino. Tem coisa boa e coisa ruim nisso. E aí acaba que muitas pessoas que estão há muitos anos lutando, envolvidas com o futebol feminino, principalmente do lado da imprensa, né, de quem traz visibilidade para esse assunto, que está achando que 2019 vai ser o ano que tudo vai se resolver. Né? Assim, nossa, mas vai passar, a Seleção Brasileira Copa do Mundo vai passar na TV. Meu Deus, se a gente der um vexame, já era. Nunca mais o futebol feminino vai ter... Não é verdade, não pode ser verdade. A gente não pode achar que ser eliminado numa oitavas de final de uma Copa do Mundo vai acabar com todo o trabalho que foi feito, que está sendo feito, que vai continuar sendo feito em relação a todo o investimento do futebol feminino, que vai muito além de seleção, muito além de alto rendimento, né? A gente está falando de uma cultura do futebol feminino, de ter meninas indo no estádio para assistir jogo, de ter menina colecionando o álbum da Copa de futebol feminino, em vez do álbum da Copa América. Nem sei se tem álbum da Copa América, mas enfim, tem. Da né? Copa América tem. As minhas alunas não estão nem aí para o álbum da Copa América. Elas querem colecionar o álbum da Copa do Mundo feminina. Estão rodando as bancas de jornal, porque, infelizmente, a Panini parece que não distribuiu direito e não tem em todas as bancas. Então, elas estão caçando porque é isso que elas querem consumir agora. Então, acho que passou da hora da gente fazer essa separação, porque se a gente for ficar dependendo de resultado de seleção, que é uma coisa que a longo prazo vai começar a acontecer, porque se hoje a gente está começando a ter clube brasileiro investindo no futebol feminino, não vai ser hoje também que a gente vai ter a seleção ganhando o Mundial. Né? É óbvio que é daqui 4, 8 anos, como está acontecendo com Inglaterra, com França, que já investem há mais tempo. Então, a gente precisa separar as coisas. Vocês acham que também tem que separar, tem que fazer essa separação entre a seleção e a realidade do futebol feminino? Não, com certeza. Algumas coisas a gente vê refletidas, né, mas boa parte das nossas atletas estão migrando para fora também, então a gente não pode dizer que a seleção é reflexo do que está acontecendo no Brasil, porque isso é uma inverdade. A maioria das atletas até estão migrando para outros mercados, porque, às vezes, enfim, se sentem mais amparadas em determinados momentos. Então, eu acredito que a gente tem que realmente cuidar da base, tem que ter uma preocupação maior com a base. A gente precisa de um futuro, entendeu? A gente até hoje ainda tem... a seleção vem se renovando bastante, mas a gente ainda hoje depende de atletas que estão há muito tempo aí na modalidade, então a gente precisa desses novos talentos e, para isso, precisa olhar para a base com um olhar mais cuidadoso aí, e realmente cuidar, é o que eu falo, cuidar do futebol com o merecimento que ele tem aí e cuidar como o projeto do Brasil em si, né, gente? Nós somos conhecidos fora do país pelo futebol e não é diferente com a seleção feminina, tá? Hoje a gente perdeu um pouquinho de espaço, perdemos algumas colocações, mas nós somos vistos, somos muito respeitados no mundo pelo futebol. Então, a gente precisa cuidar disso como algo muito valioso que o país tem e tratar dele com o respeito que merece. 5 minutos, tudo bem, vamos lá.
E aí eu vou abrir para as perguntas, já tem algumas aqui também chegando, tem umas aqui bem pedidas, inclusive. O pessoal pode favoritar as perguntas, né? Eu faço delas as minhas palavras. Eu concordo que não dá para você misturar as duas realidades. A gente tem momento de seleção brasileira masculina de uma forma e times brasileiros de outras. A gente não pode fazer essa comparação, não. Tem que pensar muitas vezes separado, sim, mas lógico que tudo tem que ser um reflexo e um planejamento, principalmente de renovação da nossa seleção brasileira. Né? Quem gosta de futebol quer ver resultado. Quem investe em futebol quer ver resultado. Então, a gente precisa, sim, de uma renovação na nossa seleção e que venham os resultados. Sim. Acho que deve ter uns 3 minutinhos, rapidinho, antes das perguntas. É necessário, nesse momento, que nós tenhamos mais profissionais, mais mulheres, e aí eu estou falando no comando do futebol feminino, como treinadoras, porque, assim, claro que os homens, o técnico da seleção, né, o homem, o Vadão, é o treinador da seleção feminina. É claro que os homens podem exercer essas funções, assim como o contrário também pode ser. Né? Acho que nada impede, não tem problema nenhum. Mas, nesse momento, pela afinidade com a causa, né, com a necessidade, seria interessante termos mais mulheres no comando, treinadoras, em comissão técnica, em postos diretivos também, gestoras, inclusive, dos clubes? Nosso tempo está acabando, né? Mas vamos causar um pouquinho. Deve ter uns 2 minutos e 5. A nossa seleção vem de 9 derrotas seguidas. Isso. Se fosse a seleção masculina, o treinador seguiria lá? 9 derrotas? 9 não derrotas chegaria a 9. seguidas. Não chegaria a 9. Não. Na verdade, eu digo, eu também é algo que eu sempre digo, que nós precisamos de mais gestoras no futebol feminino, mais mulheres na gestão. Treinadoras, a gente já tem algumas, aí a gente já tem bastante gente fazendo a formação, mas eu acredito, o pessoal fala, você devia ser treinador e tal, você tem perfil. É algo que eu não quero apostar, eu quero apostar na gestão, porque a gente precisa de mulher no comando. As coisas acontecem no comando, entendeu? O resultado ali dentro de campo, a gente tendo um bom treinador, para mim, na verdade, é indiferente o sexo do treinador. O gênero não tem que ser algo importante. O que tem que ser importante é a qualidade do trabalho, é a capacitação que ele tem. Agora, no comando e na gestão, a gente precisa de um olhar feminino ali para saber da vivência, sabe? Do que viveu ali na pele, e valorizar de uma forma diferente, olhar para o futebol de uma forma diferente, promovê-lo de uma forma diferente, gostar do que está fazendo. A gente tem dirigentes que não gostam do futebol feminino, que estão no comando do nosso futebol feminino. Isso é um problema. A gente precisa sanar isso. É verdade. Quero ver os dois. Vai estourar um pouquinho o tempo, não tem problema. Estoura o tempo todo dia no programa. Isso aqui, tudo certo. Vamos lá. Bom, eu posso falar pelo que eu faço no dia a dia, né? O Pelado Real hoje é 100% comandado por mulheres, tanto na gestão quanto todas as minhas 8 treinadoras auxiliares, estagiárias, são só mulheres, principalmente porque a gente entende que essa identificação da menina que quer jogar futebol com a treinadora, com a coordenadora, com a presidente, é fundamental. Assim, faz toda a diferença para a confiança, inclusive, dos pais, quando querem trazer a menina para jogar futebol, saber que tem uma mulher à frente faz diferença. E é isso que a Thaís falou, assim, você gostar do que você faz e você entender que aquilo já fez diferença na sua vida é essencial para você lutar por aquilo. Né? Se eu resolvi pedir demissão do meu emprego para fazer isso, é porque eu acredito nisso. E aí, quando eu vou atrás de brigar, de fazer uma coisa que a maioria das pessoas não está fazendo, é porque é uma coisa que tem muito a ver comigo. Então, a gente precisa realmente dessas mulheres, e como eu falei também nas empresas, para que na hora que a gente sentar na mesa, a gente poder falar de igual para igual. E aí, Romeu, vamos capacitá-las? Vamos lá? Bom, já estão sendo capacitadas, mas quero dizer também que elas sempre fizeram parte dessa história na gestão. Pelo menos dos períodos que eu estive no comando da seleção, nós não teríamos conquistado os títulos e as posições mundiais que conquistamos se não tivesse havido a Ivete Galas na supervisão da seleção brasileira, a Dilma Mendes da Bahia. Hoje você tem a Rose comandando a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro num projeto novo que tem tudo para crescer. E o Brasil tem grandes mulheres gestoras, como a Aline Pellegrino, que faz um grande trabalho aqui na Federação Paulista de Futebol. E são muitas outras aí espalhadas. A Duda, do Internacional de Porto Alegre, e muitas outras que estão já em postos de gestão e, obviamente, vão chegar também para o trabalho de seleção, vão chegar ao trabalho da CBF, porque é um mercado aberto. Eu acho que vai valer a competência, obviamente,
vai valer sempre os resultados que são obtidos para que cheguem, obviamente, os melhores postos. Mas eu sou totalmente favorável e acho que é uma evolução natural em todos os postos do futebol, não só no feminino. As mulheres podem colaborar muito também no futebol masculino, nas categorias de base, para evitar pedofilia, para olhar melhor também pela educação dos jogadores. Tem muitos postos em que a mulher é essencial. Pode ser dentro do campo, pode ser fora, pode ser na gestão, e são muito bem-vindas. Eu apoio completamente e agradeço muito aquelas que nos ajudaram a conquistar todos os títulos que tivemos ao longo dessa trajetória. Muito bem, vamos às perguntas agora. O pessoal que acessou o app do Conafute. Eu vou aqui, porque tem um negócio aqui que eu acho bem curioso. As perguntas são favoritadas, né? E aí as que têm mais coraçõezinhos, a gente vai lá. Elas vão lá em cima, a gente vai, que o pessoal quer mais saber. Então, vamos lá. Raíssa pergunta o seguinte. Antigamente, os times de base do futebol masculino tinham o hábito de jogar antes dos jogos do profissional como preliminares. É verdade, isso era super típico, proporcionando uma maior visibilidade à categoria. Por que não estender essa ideia ou estratégia para o feminino hoje? Por que não rola um consenso entre ambos os segmentos? É sempre a desculpa de que estraga o gramado, mascarando o preconceito? Ou tem algum outro motivo? Os horários impostos para o Brasileirão Feminino, por exemplo, são bastante inviáveis para quem quer acompanhar e trabalha. Vai lá. Bom, em primeiro lugar, os horários do Brasileirão Feminino não são impostos. Os clubes escolhem os horários que querem jogar e há o horário, obviamente, dos jogos da TV, do Twitter também, que é um dos parceiros. Os únicos horários que, digamos, que fogem do controle das equipes é o jogo ao vivo da TV e o jogo ao vivo do Twitter. O restante, as equipes jogam no horário que melhor lhes convém. Tem equipes que gostam de fazer jogos de meio de semana à noite, que favorece ao público, outros jogam às 15 horas. Então, é uma questão de decisão das equipes. E a questão das preliminares, que nós fizemos muito no passado, anos 80 e 90, hoje tem uma outra conotação. Primeiro, toda a formatação das partidas, vamos dizer assim, a programação que você tem para um jogo, com aquecimento, etc., torna praticamente inviável. O feminino teria que começar praticamente 3 horas antes do jogo da equipe masculina, sem ninguém no estádio, em horários muito ruins. E outra situação é que você está formando hoje um mercado próprio para o futebol feminino. O futebol feminino tem os seus próprios patrocinadores, busca esse espaço, tem a sua transmissão pela TV, e hoje você tem, inclusive, estádios que não têm a situação de terem 5 ou 6 vestiários disponíveis. Seriam 4 para as equipes, um vestiário alternativo para a arbitragem, para que todos não tenham que ficar em espaços pequenos. Então, hoje é uma questão também, eu diria, de estratégia para o futuro da modalidade, ter os seus próprios patrocinadores e o seu próprio público. E dá certo. Por exemplo, Iranduba, da Amazônia, o recorde de público do futebol feminino hoje é do Iranduba, mais de 28 mil pessoas. Certo? O recorde da base também no futebol feminino é do Iranduba, da Amazônia. Na Arena da Amazônia, uma arena de Copa do Mundo, foram 18 mil pessoas, 18 mil torcedores. O Santos teve públicos excelentes. O Corinthians, está falando de gestoras, né? A Cris Gambari do Corinthians, que trabalho fantástico para atrair o público, resgatou a Fazendinha. Ela tem feito um trabalho que a gente tem que tirar o chapéu, né? E aquele torcedor mais saudoso do passado do Corinthians vai ver a equipe feminina. O futebol feminino também tem que ser o esporte da família. Você tem que levar as crianças, as mulheres, os idosos para torcerem pelas meninas, sem aquele problema de briga, agressões. Tudo isso eu acho que favorece muito um novo momento para o futebol de mulheres. É um público diferente, né, Rui? É um público diferente. Quando você vai aos jogos femininos, você vive uma experiência diferente. Então, quem não conhece, eu convido a realmente ir, levar a tua família, porque o nosso público é diferente. É um momento especial e a proximidade das atletas com a torcida também é bem diferente. Eu vi que o tempo está quase acabando, mas eu queria fazer uma pergunta, porque eu já ouvi isso aqui. Não dá, não aguento. Tem uma pergunta aqui, eu já ouvi muita gente falar sobre esse assunto, e eu quero ouvir aqui as atletas sobre isso. O Gabriel, treinador do Avaí. Será que adaptar dimensão das traves, dimensão do campo, tá? Eu sabia, já começaram aqui, sabia. Assiste a Champions. Vamos lá. Eu vou terminar a pergunta, mas vocês já tiveram uma noção aqui, né? Vamos lá. Será que adaptar a dimensão das traves, dimensão do campo, tempo e regras específicas não tornaria o jogo feminino mais atrativo? O vôlei feminino é mais atrativo do que o masculino porque tem mais ralis.
Como fazer para tornar o futebol feminino mais atrativo? Bom, quem fez a pergunta foi o Gabriel, não fui eu. Eu vou até sair daqui antes. Não, eu respeito, né? Enfim, mas para mim, uma pessoa que faz uma pergunta dessa hoje não conhece, não assiste, não acompanha, não tem a mínima ideia do que é o futebol feminino. É óbvio que a gente tem diferenças físicas, então o futebol vai ser um pouco mais lento, assim como o vôlei feminino é mais lento. Mas isso faz o produto ser diferente, nem melhor, nem pior, diferente. Então eu convido essas pessoas que acreditam, eu sou goleira, tá? Eu consigo defender uma bola no ângulo, sou capaz de fazer defesas boas. Então, eu convido as pessoas que têm essa ideia. Realmente, isso, na verdade, é um convite para conhecer mesmo a modalidade. Eu estou falando para assistir. Se você assistir um jogo pela televisão, nunca é igual. Vá ao estádio assistir um jogo. Querem falar também? Pode se posicionar. Eu sei que veio a plaquinha ali, fim, mas tudo bem. Eu vou deixar vocês colocar essa emoção assim para fora. Pergunta para quem fez a pergunta. Se fosse o oposto, a gente falaria a mesma coisa, né? Sei lá, pensar numa modalidade que é vista como mais feminina, a ginástica. Alguém fica perguntando se a gente deveria adaptar a forma como é a ginástica para o homem também poder ser tão, sei lá, bonito quanto é a ginástica feminina? Não. Ninguém faz esse tipo de questionamento. Então, faz menor sentido. Eu acho que o vôlei, o feminino é mais rally e o masculino é mais pancada. Você escolhe o que você gosta de assistir. E tem público para os dois. A ginástica, você prefere uma coisa mais de força do masculino ou uma coisa mais de classe, como é o feminino? Você escolhe. E a gente tem público para os dois. Não é por causa da lentidão ou o que quer que seja colocado por aí que o futebol feminino ainda não é tão assistido. Não é este o problema. Os problemas são muitos outros que a gente citou aqui. Então, não vai ser assim que a gente vai resolver. Até só para falar em termos de regras de futebol, né, já que eu sou árbitra, antes no livro de regras, o futebol feminino era um dos diferenciais, que poderia ter tempo de jogo, tamanho de campo, trave, substituições distintas do masculino. Hoje, a regra do jogo igualou. O futebol feminino, o futebol masculino profissional é tratado da mesma forma diante da regra. Romeu, você fecha. Tem o microfone aqui? Que aí já estão querendo me expulsar daqui. Nunca mais vão me convidar, mas tudo bem. E que em relação às regras, quando foi regulamentado, o futebol feminino tinha 70 minutos, futebol feminino adulto. Eram 2 tempos de 35. Com a evolução da modalidade, ele atingiu os 90 minutos, igualzinho o tempo do futebol masculino. Nós chegamos a ter uma bola específica, que era a bola Lady. Não funcionou, porque quem viu a Márcia Tafarel jogando, a Caçapava lá dos anos 80, e hoje a Cristiane, realmente o peso da bola não tem influência nenhuma. Principalmente hoje as bolas, elas têm uma tecnologia que elas não aumentam o peso. Antigamente, se chovia, a bola parecia que pesava 3 vezes mais. Hoje você não tem alteração do peso da bola com a chuva, etc. Então, as mulheres conquistaram esse direito de competir bem, com as mesmas regras e exatamente as mesmas dimensões do futebol masculino. Imagina a dificuldade que seria também hoje no Brasil para você adaptar tamanho de traves, tamanho de gramado, outras pinturas. Isso não tem o menor fundamento. E quando a gente estava, só para encerrar, quando a gente falava das gestoras, né, eu só esqueci de falar uma coisa. Eu vi que a Cris Gambari está ali, e o campeão brasileiro de futebol feminino, o atual campeão brasileiro de futebol feminino, é comandado por uma gestora, que é a Cris Gambari. Os aplausos para ela. As mulheres realmente chegaram e sabem dominar o futebol.